Simcast, o seu podcast de emergência, com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. O Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou falar de HIT, tá? Primeiro de tudo, galera, o que é HIT, né? Porque não é uma entidade tão conhecida assim. Poucos alunos aprendem na faculdade de medicina e muitos vêm aprender na residência, tá? Na faculdade a gente escuta falar, mas é algo a se saber. Por quê? Porque depois você descobre que existe, você começa a reparar que acontece. Então, HIT vem de inglês, que é Heparin-Induced Thrombocytopenia. O que é isso, pessoal? É trombocitopenia ou plaquetopenia induzida por heparina, tá? Como assim? Como a heparina pode causar plaquetopenia? Então, galera, a HIT vem de autoanticorpos contra o fator de plaqueta 4 e faz um imunocomplexo que tem anticorpo, a molécula da heparina e a plaqueta. Isso cresce de um jeito que, primeiro, consome a plaqueta, e faz trombo, tá? E esse tipo de trombo é arterial e também venoso. E como a pessoa, o paciente, tem menos plaqueta, esses pacientes também podem sangrar. Ou seja, eu estou dando heparina para o meu paciente para prevenir trombose, e ele está fazendo trombose e está sangrando ao mesmo tempo. É uma situação bem complicada, pessoal. E quando a gente fala de HIT, né? Para a maioria das pessoas vai vir esse mecanismo que eu falei, mas também quero deixar claro que não tem só esse tipo. Tem dois tipos. Tem HIT tipo 1 e HIT tipo 2. Esse que eu falei, que é o mais grave, é o HIT tipo 2, é o HIT clássico. Mas também tem o HIT tipo 1, que é mais comum, tá? E geralmente muito menos catastrófico. Provavelmente vocês já viram isso na prática clínica, tá? Mas, se você não conhece, atribuiu a outras coisas, porque plaquetopenia também acontece por muitos motivos. E é muito mais leve, tá? E esse mecanismo, galera, ele não é tão claro. Mas o que aparenta? Aparenta que a heparina, tá? Ela faz um anticorpo, leva a produção de um anticorpo pelo corpo, pelo sistema imune, que só vai levar à diminuição das plaquetas. Então não vai fazer aquele complexo bizarro gigante que vai levar à trombose. Não. Esses anticorpos vão se ligar à heparina, a plaqueta, e a heparina e a plaqueta, e no fígado, no baço, né? As células, os macrófagos, vão retirar essas plaquetas de circulação. Isso vai fazer o quê? Plaquetopenia e aumento do risco de sangramento, tá? Geralmente, esses complexos grandes, né, do HIT tipo 2, que é mais grave, são feitos por IgG, tá? Enquanto que IgM e IgA parece ser o quadro clínico mais dolente, por exemplo, HIT tipo 1, e leva mais só a trombocitopenia. Beleza, pessoal, agora vocês já entenderam a fisiopatologia. Por que eu gastei 3 minutos falando de fisiopatologia? Porque depois que você entende a fisiopatologia, eu posso entrar no quadro clínico. Porque eu já falei aqui, ó. O que vai ter? Pelo menos 3 sinais e sintomas vocês já sabem. Vai ter trombose, vai ter sangramento e vai ter plaquetopenia. E é basicamente isso, né? Trombose, plaquetopenia e sangramento. Não tem muito mistério. É lógico que existem alguns detalhes que tem que fazer você ficar esperto, porque trombose, sangramento e plaquetopenia pode acontecer em qualquer paciente grave, né? Pode ser num paciente séptico, pode ser num paciente que está com plaquetopenia por consumo, pode ser num paciente cirrótico. Então a gente precisa saber os detalhes de o que vai fazer você pensar que o paciente está com HIT e não outra causa de trombocitopenia. Então a primeira coisa, quando o paciente tem uma plaquetopenia, é você ver se o paciente, pensando em HIT, é claro, é ver se o paciente teve exposição à heparina ou enoxaparina, tá? Pode ser qualquer produto da heparina. Por quê? Porque se ele não teve exposição, não pode ser uma trombocitopenia induzida por heparina, concorda? Na verdade pode, né? Já vou dizendo, tem casos raros de pacientes que produziram por si mesmos, porque algumas bactérias podem ter alguns antígenos em comum e tal, mas assim, é mais raro. O mais comum é a heparina. E qual que causa mais, né? As heparinas normais ou as de baixo peso molecular?
Então pensa o tamanho da molécula. Para fazer um complexo grande, para fazer uma reação imune com uma molécula grande, é muito mais fácil do que fazer uma reação ou um complexo com uma molécula pequena. Então a heparina tem muito mais chance do que, por exemplo, a enoxaparina, que é de baixo peso molecular. Pra vocês terem noção, a HIT, tanto tipo 1 quanto tipo 2, acontece em 2,6% dos pacientes que tomam heparina. Por isso que eu falei, você provavelmente já viu, porque você já prescreveu mais de, sei lá, 50 vezes, porque 50 vezes teria um caso. Provavelmente você já viu uma HIT na sua vida. E enquanto que na enoxaparina, né, acontece 0,2% das vezes. E também a incidência da HIT também muda de acordo com a dose que você usa. É claro, né? Você expõe mais um paciente, expõe menos um paciente. Então, pacientes que estão em doses profiláticas têm menos risco. Pacientes que estão em dose terapêutica de enoxaparina ou de heparina têm mais risco. Outro ponto importante para a gente diferenciar é o timing, é o tempo, né? Estou falando em inglês de timing porque depois vai ter um score, né? Que é bom ter um mnemônico para decorar esse score e um mnemônico em inglês, tá? Mas o tempo também dá para usar. O tempo, né, de apresentação da HIT depois da exposição à heparina ou enoxaparina, tá? Na média, pessoal, a HIT costuma aparecer entre 5 e 10 dias. Então, deixe isso na cabeça de vocês, 5 e 10 dias. Só que pode sim ocorrer antes, pode sim ocorrer depois, né? Só que assim, é raro, beleza? No caso da apresentação precoce, ou seja, antes de 5 dias, ocorre quando? Quando é igual a alergia, pessoal, uma reação imune, certo? Similar. Então, o paciente já teve exposição à heparina ou enoxaparina, vem para o hospital, toma uma dose, né? Tem memória imunológica. Essa memória imunológica leva à produção rápida de anticorpos. Ele apresenta uma trombocitopenia, uma plaquetopenia antes dos 5 dias da exposição. Outro ponto importante, galera, não é só o timing, mas também o grau de plaquetopenia. Então, geralmente a plaquetopenia da HIT é assim, é grande, tá? Não é igual, por exemplo, uma púrpura trombocitopênica trombótica, uma PTT, que às vezes pode ficar 10 mil, 5 mil, ou então uma síndrome plástica, que pode cair muito as plaquetas, fica indetectável, tá? Mas cai bastante. Não é necessário que tenha, por outro lado, plaquetopenia. Eu sei que pode parecer esquisito porque está no nome, né? Trombocitopenia e heparina, mas pensa comigo, ó. Vamos supor que um paciente tem uma plaqueta de 450 mil e cai para 150 mil. Caiu 300 mil. Caiu muito. Caiu 300% ali, tá? Caiu muito. Isso significa que o paciente não tem HIT? Não, ele pode ter HIT sim, tá? Na real, só 90% dos pacientes que vêm com HIT tem plaquetopenia. Os outros 10% tem plaqueta normal. Por quê? Porque teve essa queda, tá? E essa queda tem, por definição, tem que ser mais 50%, tá? Óbvio que pode ter pacientes que caiam menos, sim, tá? Mas assim, na parte diagnóstica tem que ter pelo menos 50%, beleza? E para vocês terem noção, nos estudos, né? Como acontece em 90% dos pacientes a plaquetopenia, a média de plaqueta é 60 mil. Agora, pessoal, vamos falar de sangramento. Como eu falei, HIT pode dar plaquetopenia, e plaquetopenia leva a sangramento. Isso não é comum na HIT, mas pode acontecer. A média, né, como eu já falei, das plaquetas é de 60 mil. E nesse nível de plaqueta, sangramentos espontâneos são raros, viu, pessoal? O mais comum, pessoal, é quando essas plaquetas caem bastante. E, dentre os tipos de sangramento, é de trato gastrointestinal, que acontece em 2% dos casos, e de sistema nervoso central, que acontece em 1% dos casos. E agora que a gente falou de sangramento, a gente pode falar de trombose. Trombose é muito, muito mais comum do que sangramento. Pra vocês terem noção, ocorre em 50% dos casos, sendo que a venosa é mais comum que a arterial. Se vocês forem ver, tem até autor que recomenda o Trasum, né, para trombose venosa profunda de membros inferiores, de rotina nos pacientes com HIT, já que até 25% dos pacientes podem ter uma TVP. Nas últimas semanas, você atendeu mais IVAs ou mais AVCs? Nós também amamos emergência, mas se você quer ser um médico diferenciado, você tem que ser bom naquilo que é comum. Temos o curso que te leva para este ponto. O PS Dominando o Dia a Dia é para você que, como nós, leva o PS a sério. Bom, espero que agora os sinais
e os sintomas estejam claros para vocês. É assim como a fisiopatologia. Acho que dá para a gente começar a entender nos raciocínios num paciente que você vai suspeitar de HIT. Então, o primeiro passo é assim, quando que eu vou pensar em HIT? Tá? Primeiro, paciente que teve uso recente de heparina e tem plaquetopenia ou queda de 50%. Pacientes que vêm com tromboses arteriais e venosas tem que passar pela sua cabeça. Não necessariamente precisa ser a primeira hipótese, porque TVP acontece sempre no hospital, no paciente que vem no pronto-socorro, tá? Mas tem que pelo menos vir na sua cabeça. Agora, quando vem necrose do sítio da injeção de heparina, o cara tomou uma heparina subcutânea, fez necrose, levanta a orelhinha. Outra, paciente que tem alguma reação, febre, taquicardia, na infusão de heparina EV, aí também tem que levantar a pulga atrás da orelha, beleza? Depois que você pensou, tá? Você vai fazer um score. O score chama 4T, tá? O que é 4T? Basicamente são 4 sinais e sintomas que você vai dar uma pontuação para esses 4 e você vai chegar numa pontuação final. Baseado na pontuação final, você vai pedir exames ou não. Você vai dar a chance desse paciente ter HIT. E quais são os 4 T's? É bom decorar os 4 T's, pessoal. Isso aí, primeiro, na vida é útil. E segundo, que cai em bastante prova de residência, tá? Então, os 4 T's são, primeiro, tempo, tá? Lembra, de 5 a 10 dias. Segundo é trombocitopenia. Terceiro é trombose. E como todo mnemônico, sempre tem aquela coxambrada, mesmo em scores oficiais, para ter noção, é um score tipo, meio que oficial, assim, é recomendado para o guideline, mas também tem a coxambrada, que é alternativa, tá? Então, o que é isso? Você não precisa decorar, pessoal, põe lá no MD-Calc, tá? No MedCalc, e você tem várias pontuações de acordo com o tempo, de acordo com o nível de queda das plaquetas, de acordo com o nível de trombose, o tipo de trombose, e dependendo de quão suspeito você tá de ser HIT. Beleza? Tá tudo bem, fiz esse score, tá? 0 a 3, pessoal, a chance é baixa. Então, HIT é bem improvável, tá? Não precisa fazer nada, pode continuar dando heparina pro seu paciente, tá? Agora, mais que 4, maior ou igual a 4, é recomendável que você pare todos os produtos que tem heparina, tá? E você vai, de acordo com o guideline do UpToDate, você vai pedir o quê? O teste de anticorpo contra a HIT, tá? Esse teste, ele é um ELISA, tá, pessoal? Geralmente você pode pedir outros tipos de teste, né? Outros protocolos, tá? Mas o UpToDate recomenda o ELISA, tá? Dependendo do ELISA, né? Ele vai dar uma pontuação, que é de 0 a 6, a 1,99 ou maior que 1,99. Então, menor que 0,6, né? Se esse ELISA vem menor que 0,6, a chance de ser HIT é bem baixa. Agora, se vem maior que 2, né? Ou maior que 1,5, com o 4T, o score 4T muito alto, aí, galera, você confirma a HIT. Agora, se vem entre 0,6 e 1,99, você tem que fazer mais teste. E que teste você vai pedir? Tá? Você vai pedir, agora sim, né, um ensaio de liberação de serotonina, tá? Que eu chamo de SRA, Serotonin Release Assay, beleza? Se esse teste é positivo, confirma HIT. E se é negativo, exclui HIT. Então, rapidamente, fiz o score do 4T. Menor ou igual a 3, exclui HIT. Maior igual a 4, vou parar toda a heparina, vou pedir um ELISA. ELISA menor que 0,6, exclui HIT. ELISA maior que 2, num paciente com média probabilidade, né? Score médio. Ou score alto maior que 1,5, fechei diagnóstico. Entre 0,6 e 1,99, tá? Indeterminado, vou ter que fazer o SRA, né? Outro teste. Esse teste vem positivo, fechei HIT. Esse teste vem negativo, exclui HIT. Então, galera, é assim que a gente faz o diagnóstico, assim que a gente pensa em HIT, e agora você já tem na cabeça o que fazer, como pensar e como funciona a doença. Até a próxima, abraço! E você gostou do Simcast? Agora imagina passar um final de semana todo com a gente, aprendendo medicina de emergência na prática. Conheça o Emergência Sob Controle, o curso todo de simulações realísticas e estações práticas para você dominar a sala de emergência.